Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos indo para o nosso 9º dia de devocional da família. Hoje, com certeza, o Senhor tem uma mensagem para o seu coração, como Ele já falou com o meu. Eu creio que Ele vai falar com você também. Nós vamos entrar no capítulo 16 de Gênesis, mostrando a história, então, de Abraão, junto com Sarai, um momento muito delicado de decisões erradas e precipitadas que levaram, na verdade, consequências que duram até os dias de hoje. Eu queria te convidar a ouvir o que diz o texto e depois da leitura bíblica nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Bom, como vimos no texto, um momento difícil, uma atitude que causou e trouxe consequências até os dias de hoje. A atitude de Abraão e Sara nesse momento acaba, na verdade, gerando consequências drásticas. Primeiro, por desacreditarem na promessa de Deus, há dúvidas no coração, principalmente de Sara. Abraão aqui já está entrando na casa dos 80 anos e ele não vê de forma nenhuma Deus cumprindo a sua promessa. Sara se torna precipitada ao perceber que Deus, de certa forma, não respondeu aquilo que havia prometido, mas dentro do tempo deles, porque do tempo de Deus é um tempo diferente, é o tempo certo, é o momento certo, é a hora certa. Deus só faz as coisas no momento certo e na hora certa. Há um adágio popular que as pessoas têm costume de usar: Deus escreve por linhas tortas. Não, Deus não escreve por linhas tortas. Deus sempre escreve por linhas retas. O tempo de Deus é um tempo que, na verdade, se constitui de forma clara, a vontade dele é feita no momento exato. Então a gente não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer por nós. A nossa devocional de hoje, na observação,
Diz assim: o tempo passava e nada da promessa se cumprir. A idade já estava avançada, Abraão e Sara já estavam vivendo momentos complicados, em momentos que a própria atitude física ou a própria circunstância física, tanto do homem quanto da mulher, já vão demonstrando que já não há possibilidade mais de filhos. E então o que aconteceu? Sara se perdeu, e perdeu a paciência principalmente ao esperar o cumprimento da promessa, e faz então uma proposta para Abraão, para que Abraão tome Agar, sua serva, e a partir de Agar tenha um filho, e que esse filho seja, na verdade, o cumprimento também dessa promessa. Só que isso é um atalho, e atalhos acabam, na verdade, criando consequências duras e drásticas. Agar ficou grávida, e durante o período de sua gravidez ela foi perseguida por Sara, foi humilhada, e ela resolve, de certa forma, fugir daquela situação ali, ir embora. E Deus manda retornar, então Agar retorna-se, e depois que ela volta, ela, na verdade, se coloca em uma posição de serva, e ela tem então o seu filho. E esse filho é Ismael. Ismael se torna o pai de grandes nações, mas infelizmente a consequência desse ato se vê até os dias de hoje. Nós estamos vendo no noticiário agora uma briga entre palestinos e o povo judeu, os israelitas. E a gente percebe de forma clara que essa briga ela sempre existiu. E essa briga ela só existe por causa dessa atitude de Sara. Esses descendentes de Ismael são, na verdade, os palestinos, ou vamos dizer assim, os povos árabes, que trouxe essas consequências, que trouxe essas realidades. Uma ação durante um tempo traz uma consequência para gerações e gerações. E é interessante porque o nosso texto bíblico diz que Deus usou de misericórdia com Agar. E Deus faz isso não por causa de Abraão e de Sarai, mas por causa de Agar e seu próprio filho. E Deus então faz uma promessa a Agar, e isso se perpetua até os dias de hoje. Todas as vezes que ouvimos, então, nos noticiários esses conflitos, a parte e a base dessa história está na vida de Abraão e de Sara, pela forma precipitada e por não esperarem o momento certo para acreditar naquilo que é a promessa de Deus que havia na vida deles. Qual é a aplicação disso para as nossas vidas? Segundo o nosso autor do nosso devocionário, não adianta muitas vezes nós tomarmos a dianteira e pressionar Deus e tentar apressar Deus diante da nossa agenda. E ele aqui cita dois termos gregos que eu acho interessante. Os termos Cronos e Kairos. São dois tempos específicos. Cronos é o tempo que administramos, né? Dessa palavra que vem a palavra cronômetro, ou mesmo cronologia, e a palavra Kairo, que é o tempo exato das coisas acontecerem. E o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo exato das coisas acontecerem. Mas muitas vezes, por causa do nosso tempo, que é o Cronos, nós queremos passar por cima da vontade de Deus e tomamos atitudes precipitadas. Foi o caso de Sara. Sara tomou essa atitude, que gerou essas consequências. Nós temos que entender que Deus age no tempo certo. Nós precisamos ter fé o suficiente e esperar. Todas as vezes que colocarmos o nosso Cronos sobre o Kairos de Deus, com certeza, como diz o autor, nós nos daremos maus. Deus tem o seu tempo e nós precisamos tomar decisões acertadas e não tomar decisões precipitadas. Então, você juntamente com a sua família, não tome por base o seu tempo, a sua vontade, o seu desejo, mas busque na palavra de Deus, busque na vontade de Deus a expressão daquilo que é necessário para que a sua família seja abençoada e não sofra consequências de atos falhos, atos que na verdade podem gerar consequências por gerações. Há duas perguntas no nosso devocionário. Você já tomou alguma decisão errada que tenha afetado a sua família? Eu, particularmente, já tomei várias decisões que gerou diversas consequências. E hoje, até hoje, eu sofro alguma dessas consequências sobre a minha vida.
Então nós precisamos, na verdade, tomar cuidado com aquilo que vamos fazer. Nós devemos pedir perdão a Deus por aquilo que passou, não tem como consertar, voltar atrás. O que nós devemos fazer é, da agora para frente, tomar atitudes corretas, coerentes, dentro do tempo de Deus, e não do nosso tempo. A segunda pergunta: por que temos tanta dificuldade de esperar o agir de Deus? Justamente pela consequência dos dias de hoje. Vamos dizer assim, hoje nós queremos as coisas muito rápido, nós queremos as coisas de forma instantânea. E isso tem gerado consequências, porque nós queremos também que Deus faça da mesma forma com que nós visualizamos a nossa vida. Tudo tem que ser muito rápido. E o tempo de Deus é o tempo dele, não é o nosso tempo. Então deixe sua família, ou viva com a sua família e viva você mesmo dentro do tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus é o melhor do tempo para as nossas vidas. Então viva dentro dessa realidade. E a sua família vai ser sempre abençoada. E segundo a graça de Deus você vai ter bênçãos incontáveis. Vamos orar nesse instante. Pai gracioso, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e meditarmos junto com as famílias. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, abençoe essas famílias, que eles possam aprender, Senhor Deus, no tempo do Senhor, a realizar, ó Deus, aquilo que é necessário de fazer, Senhor. Que não haja decisões precipitadas, que não possam, Senhor Deus, tomar, Senhor Deus, decisões que venham atrapalhar ou gerar consequências sobre as suas famílias. Eu te agradeço por esse dia, eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.